Koichi é um jovem de 19 anos que, em um mundo onde ser herói se tornou uma profissão regulamentada por licenças, acaba assumindo o papel de herói ilegal, mesmo acreditando que seu dom não era nada extraordinário. No entanto, ele está prestes a descobrir o verdadeiro potencial que reside dentro de si. Esta narrativa tem início ao nos contar que tudo começou com o nascimento de um bebê que emitia luz. A partir de então, começaram a surgir crianças com habilidades especiais, chamadas de peculiaridades ou dons. Com o tempo, isso se tornou tão comum que hoje em dia, cerca de 80% da população possui algum tipo de superpoder. Diante disso, uma nova profissão foi criada, a de herói. Esses indivíduos utilizam suas habilidades para proteger a sociedade, contando com o respaldo do governo. Contudo, nem todos seguem esse caminho oficial, pois existem também heróis que atuam de maneira independente, à margem da legalidade. É importante destacar que esta história se passa antes de Zuko Midoriya ingressar na Academia de Heróis. No presente, a trama nos leva a um momento de caos na cidade, causado por um vilão. Durante o tumulto, All Might surge em cena com seu famoso golpe, o Detroit Smash, conseguindo derrotar um monstro com aparência de chiclete. A multidão celebra, elogiando sua força, com um cidadão comentando que tal feito é digno do herói número 1, enquanto outro se surpreende por ele ter resolvido tudo com apenas um golpe. Com sua postura característica, All Might pergunta se todos estão bem. Ao ouvir respostas positivas, ele sorri, pega o vilão e salta para longe. Um jovem, que logo reconhecemos como protagonista, observa tudo admirado por poder vê-lo pessoalmente. Em seguida, confere as horas no celular e se dá conta de que está atrasado para a universidade. Pensando em um caminho mais rápido, ele tenta cortar caminho, mas acaba esbarrando em alguns integrantes de uma gangue. O líder, irritado por ter sua bebida derramada, exige que o jovem se ajoelhe e peça desculpas. Em meio à pressão, o garoto o faz, mas ao perceber que está prestes a ser agredido, instintivamente desvia do golpe utilizando sua habilidade. Ao notar a fúria do grupo, ele foge usando sua peculiaridade enquanto os membros o perseguem. Nesse momento, somos formalmente apresentados a Koichi Aimavari, um estudante universitário comum cujo dom é o deslizamento, ativado ao conectar 3 ou mais pontos do corpo a uma superfície. Contudo, sua velocidade é comparável à de uma bicicleta, o que levanta dúvidas quanto à eficácia de sua habilidade. Durante seu deslocamento, ele ouve comentários variados sobre seu dom, alguns o acham útil, mas outros fazem observações desagradáveis, chegando a compará-lo a uma barata. Mais tarde, a caminho do trabalho, Koichi se depara com uma apresentação de rua da artista Pop Step, uma idol independente cujo dom é o salto. Ele a observa com certa inveja, admirando sua habilidade. Contudo, continua seu caminho, já que está atrasado. A idol nota sua pressa ao vê-lo utilizando seu domingo. Enquanto desliza pelas ruas, Koichi reflete sobre como os seres humanos tendem a admirar o que está acima e a menosprezar o que está abaixo. Em meio a esse pensamento, ele escorrega em uma poça, lamentando quanto a vida pode ser injusta. No trabalho, o ambiente é desanimador, os salários foram reduzidos devido aos constantes atrasos. Para piorar, os mesmos agressores surgem novamente, ameaçando caso o vejam outra vez. Como consequência, ele acaba sendo espancado em um beco. O líder da gangue revela suas garras metálicas, afirmando que essa é sua peculiaridade. No entanto, tudo não passava de uma distração, pois ele atinge Koichi com um golpe no estômago, seguido de vários chutes. Mesmo ferido, Koichi retorna para casa, refletindo sobre o motivo pelo qual a polícia nada faz em situações como essa. Diante disso, decide seguir um caminho próprio, veste um uniforme especial que guardava no armário e, utilizando seu dom, sai às ruas, mesmo sem autorização oficial. Com isso, passa a ajudar as pessoas em pequenas ações, devolvendo celulares perdidos, recolhendo lixo, auxiliando onde pode. Algumas pessoas o reconhecem como alguém prestativo e lhe pedem, com simpatia, que não se esqueça de recolher o lixo antes de ir. Tais palavras lhe trazem uma sensação de contentamento. Ao sair por um beco, é abordado pela idol que o havia observado. Surpreso, Koichi questiona o motivo de ela estar ali. Antes de partir, ele a questiona se o havia chamado de barata. A jovem, com um tom provocador, afirma que ele é um bom homem e que seu traje não é tão feio assim. No momento em que ela estava prestes a repreendê-lo com um tapa, o líder da gangue aparece e, sem querer, acerta a idol. Os demais membros, enfurecidos, a seguram pelos pulsos e fazem insinuações ofensivas. Contudo, um deles a reconhece como a famosa idol da internet, conhecida por jamais mostrar o rosto. Ao descobrir isso, o líder tem a ideia de retirar sua maquiagem e expô-la publicamente. Koichi, inicialmente hesitante, pensa em ir embora, mas ao ver a garota chorar, se recorda do que deseja ser de verdade.
Ele então grita, dizendo ser alguém gentil, incapaz de ignorar quem precisa de ajuda. Utilizando sua habilidade, tenta atacar um dos agressores, mas não tem sucesso. O oponente o segura pelo uniforme e o arremessa com violência. O líder da gangue, agora ciente da identidade de Koichi, o golpeia com suas garras, ferindo-o gravemente, e declara que destruirá não apenas o jovem, mas também o local onde ele trabalha. Enquanto isso, os outros planejam remover a maquiagem da idol à força. Nesse instante, surge uma figura inesperada, um homem que se apresenta como herói, embora de maneira não convencional. Com um poderoso soco, ele afasta os inimigos, deixando-os assustados. O misterioso herói se apresenta como Knuckle Duster, com uma sequência de golpes precisos, derrota os agressores. Após a luta, ele examina a língua de um deles, aparentemente decepcionado por não encontrar o que procurava. Koichi, tentando fugir, é interrompido por Knuckle Duster, que comenta sobre o talento do rapaz e pergunta se ele não gostaria de ajudá-lo em seu trabalho. Koichi recusa, dizendo que seu dom é fraco demais para conseguir uma licença oficial. O herói, no entanto, argumenta que isso não importa. Para ele, o mais relevante não é a força do dom ou a existência de uma licença, mas a capacidade de agir quando mais se precisa. Essa, segundo ele, é a verdadeira justiça. Ele então admite que também não possui licença. De repente, ouve-se um grito. A idol está sendo ameaçada novamente. O líder da gangue segura-a pelo pescoço, prestes a atacar seu rosto. Nesse momento, Koichi se lembra das palavras de Knuckle Duster, reunindo coragem, usa sua habilidade para acertar o agressor de surpresa. Com isso, Duster aproveita a brecha para nocautear o inimigo, que cai inconsciente em meio ao lixo. Ele verifica novamente sua língua, mas, ao não ver nada de diferente, mostra-se frustrado. Voltando-se para Koichi, afirma que irá treiná-lo para que entenda o verdadeiro valor de ser um herói. Koichi, no entanto, recusa outra vez, pois acredita que aquele homem definitivamente não é uma pessoa comum. Agora, voltamos à casa do nosso protagonista, onde o vemos conferindo seus pertences. Descobrimos, com surpresa, que ele tem 199 anos e estuda em Itonami. Lá, ele questiona como prefere ser chamado, Koichi ou o Homem Gentil. Apesar disso, é tratado como professor, mesmo ignorando os insistentes pedidos do protagonista para que vá embora. Duster continua examinando o local até encontrar algumas cervejas geladas, que prontamente confisca, alegando que poderiam ser usadas por criminosos. Enquanto isso, vemos os bandidos perambulando pela cidade, feridos e jurando vingança contra Koichi e o senhor excêntrico. Durante o caminho, encontram um homem com uma cicatriz no rosto, que lhes oferece um poderoso medicamento. Retornando aos nossos heróis, Duster revela a Koichi que está investigando uma substância chamada Trigger, uma droga perigosa que circula pela cidade. Ela aumenta os poderes dos usuários, mas os torna irracionais, ou seja, transforma-os em vilões. Simultaneamente, vemos os 3 criminosos se injetando a tal substância. Duster explica que, ao usar a droga, a língua do usuário muda de cor, e por isso ele examinava cada um da outra vez. Agora, com a ajuda de Koichi, ele pretende capturar qualquer vilão que estiver usando a substância, já que a polícia e outros heróis não são tão ágeis. Isso desagrada o rapaz de cabelos escuros, que não gosta da forma como Duster sempre fala no plural. Assim, vemos os dois perseguindo indivíduos suspeitos pelas ruas. Subitamente, Pop Step aparece e é informada sobre o que ocorreu. Ela se mostra confusa e um pouco abalada com os acontecimentos do dia anterior. Questiona Koichi sobre o motivo de ele brincar tanto com aquele senhor, ao que ele responde que, se deixado sozinho, ele sairia atacando qualquer um. O homem mais velho interrompe dizendo que só age assim com jovens que parecem suspeitos. Para Pop Step, esse comportamento é bastante questionável. Por isso, ela recomenda que investiguem as últimas notícias sobre vilões na internet, pois geralmente alguém registra os incidentes em fotos. Nesse momento, Duster aborda um funcionário de escritório e exige que ele mostre a língua, comportamento que parece muito suspeito ao senhor excêntrico. O homem explica que trabalha em uma empresa de brinquedos, mas Duster continua desconfiado, decidindo fazê-lo colaborar com um tapa no rosto. Ele só é impedido quando um herói, conhecido por usar bandagens, intervém. O herói pergunta se Duster é um vilão, o que revela que se trata do próprio professor, apelidado de Herói Borracha. Rei, ao notar a relutância do herói em libertá-los, começa a acreditar que ele os confundiu com vilões, o que o deixa desconfortável. Duster, por sua vez, reage tentando atacá-lo. Duster desvia do ataque do professor e o acerta com um chute, mas isso não o afeta. O herói, então, utiliza suas bandagens para lançá-lo contra uma árvore. Apesar disso, Duster se recupera rapidamente e, utilizando sua habilidade chamada Borar, tenta neutralizá-lo, sem sucesso.
O funcionário foge com sua pasta, sendo visto pelos garotos. Entre soluços, um deles diz que reconhece aquela silhueta. Ao checar fotos dos incidentes recentes, percebe que ele estava presente em todos, e pede a Koichi que o detenha. Antes que o protagonista consiga agir, os bandidos que usaram a droga retornam. Dooster e o professor, agora identificando o erro, pedem desculpas por terem confundido a pessoa. Estão prestes a sair quando ouvem gritos vindo da cidade. Os criminosos, fora de controle após o uso da substância, causam mais caos. Quando o bandido careca tenta capturar Koichi, Dooster surge e o derruba com um tijolo, também atingindo seu líder. Quando este desmaia, percebe-se que sua língua mudou de cor. Koichi, ao vê-lo, o chama de professor, mas logo volta atrás e corre para ajudar Pop Step com o funcionário. Ao tentar escapar, o vilão espinhoso pensa em persegui-lo, mas é impedido por Eraserhead. Enquanto isso, a garota de cabelos rosa quase alcança o funcionário, mas é empurrada por um lagarto voador, o que permite que o homem injete a droga e se transforme em um gigante. Ele captura Pop Step e o réptil, iniciando um ataque à cidade. Contudo, não é tão destrutivo quanto se esperava, ele apenas brinca com os objetos ao redor. É então que Dooster surge e o acerta, fazendo com que liberte Pop Step, que está prestes a cair de uma grande altura sem conseguir usar seu poder. Nosso protagonista, utilizando sua habilidade, escala uma parede e a impulsiona com força, salvando-a. No entanto, ele próprio cai, mas consegue se apoiar na mão do gigante, por fim, aterrissa em sacos de lixo. Quando o vilão tenta esmagá-lo, Eraserhead intervém, apagando seu poder e salvando o jovem. Com o conflito resolvido, Dooster se afasta discretamente. O professor agradece, mas alerta que suas ações são perigosas demais, o que faz o Sr. Excêntrico rir e responder que fazem apenas aquilo que os heróis não podem fazer. Koichi, por sua vez, diz que talvez não tenha nascido para ser um herói. Essas palavras irritam Pop Step, que acredita que ele está apenas tentando parecer humilde e afirma que não o elogiará por isso. Logo depois, Aster se aproxima e diz ao protagonista que, apesar do susto, foi bom ter caído nos sacos de lixo. Porém, também afirma que ele ainda tem muito que aprender e que, a partir de agora, ela o treinará até se tornar um verdadeiro herói, algo que ele ainda acha uma ideia ruim. Desde esse incidente, passaram a trabalhar juntos, Pop Step como informante e Koichi em campo, tentando impedir alunos que estão abusando de seus dons. Ao se aproximar do local da missão, vemos Koichi utilizando seu traje e protetores de mão, um presente de seu professor. Ao chegar, tenta fazer uma entrada impactante como The Crawler, o homem enigmático. No entanto, tropeça no lixo. Tentando disfarçar, se apresenta formalmente, mas os jovens que estão ali estragam sua apresentação ao lembrá-lo de que seu apelido é Homem Amigável e que ele coleta lixo. Irritado, Koichi os corrige, o que enfurece os dois jovens, que começam a chutá-lo. Nesse momento, Dooster aparece e parte para cima dos dois sem hesitar, decidido a puni-los com violência. Koichi tenta impedi-lo e questiona por que ele sempre age dessa forma. O Sr. Excêntrico responde que é mais rápido, mais seguro, e que, além disso, é muito satisfatório. Ele então pergunta por que não deveria agir assim. A situação se complica, e os três entram em conflito. Pop Step surge como uma verdadeira ídolo e pede que os jovens parem de usar seus poderes de forma irresponsável. Ela assina os cadernos deles, tentando mostrar aos colegas que Koichi e os outros não são maus, embora também não sejam necessariamente bons. Mas isso já não importa, pois o importante é que ninguém se feriu. Enquanto ela falava, gritos são ouvidos nas ruas, avisando que há um novo vilão à solta. Esse vilão está socando paredes e se declara invencível. Um bebê é lançado ao ar com um impacto. Koichi entra em ação, salvando o bebê com sua habilidade. Em seguida, ele e Dooster unem forças para derrubar o golem humano, que perde o controle ao perder a concentração, sendo derrotado com uma enxurrada de golpes. Os estudantes observam, em choque, incapazes de reagir. Dooster, satisfeito, pede a Koichi que tire uma foto para identificação, mas o rosto do vilão está irreconhecível após tantos golpes. Ainda assim, tiram foto da língua para confirmar o uso da droga e fogem antes da polícia chegar. Pop Step se despede dos fãs, enquanto Koichi comenta que eles se autodenominam os novos heróis misteriosos. A polícia investiga e descobre que o vilão possuía a peculiaridade de endurecimento, típica dos chamados vilões espontâneos, que não constam em registros. A maior surpresa, porém, é que os responsáveis pela prisão não estão nos arquivos, são heróis ilegais. Mesmo com resultados positivos, a lei não pode permitir tais ações. De volta ao esconderijo, Pop Step avisa que eles estão ficando famosos. Koichi, animado, pergunta qual é o seu apelido. Ela responde que o chamam de Homem Revés, enquanto Dooster é conhecido como Punho de Velho.
Koichi, decepcionado, grita que seu nome é Crawler, e assim termina a história.